Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero chamar a sua atenção para o livro de Lucas, no capítulo 9, e vamos aí, o versículo 23. A palavra de Deus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Que coisa, né? Essa palavra vem mexendo o meu coração, no sentido de levar essa palavra: tome a sua cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Negue, negar-se, abrir mão da sua própria vontade, abrir mão do seu querer, abrir mão das suas vontades carnais, abrir mão das suas vontades humanas, vamos dizer assim, para entrar no mundo espiritual da fé, onde o impossível se torna possível. Ora, quando o Senhor Jesus diz: tome a tua cruz e siga-me, eu me lembro de uma história. Eu quero só dar uma ilustração para você entender uma história, a qual, certa vez, Jesus... Isso é uma história, viu, gente? Jesus tomando uma cruz bem grande e falou com um certo rapaz que estava sofrendo, estava perdido, estava sem direção, e falou com ele: olha, você hoje está sofrendo, mas lá na frente tem algo muito maravilhoso para você. Algo que não tem dinheiro, algo que o mundo não pode te dar, mas Deus tem esse lugar reservado para você. Mas você precisa caminhar, fazer esse percurso da sua vida com essa cruz. Porque essa cruz, quando você chegar lá, quando você estiver pertinho para entrar nesse novo reino, nessa nova vida, você vai precisar dessa cruz. E aquele rapaz, muito animado, muito desejoso, porque era algo novo para ele, e ele então pegou aquela cruz, colocou nas costas e foi caminhando. Mas o tempo foi passando, os dias, meses foram passando, aquela cruz começou a ficar pesada nas suas costas. E ele começou a reclamar: poxa, está tão pesado, meu Deus, ainda falta 15 dias, ainda falta 10 dias, ainda falta 5 dias, e ele sempre reclamando. Mas toda vez que ele encontrava com alguém dava um conselho para ele, dizendo: olha, essa cruz está pesada, não está? Corta um pedacinho dela, não vai fazer diferença, corta só um pedacinho. E ele cortava um pedaço. Passado mais 1, 2, 3 dias, cortava outro. E foi cortando os pedaços daquela cruz. Quando finalmente ele avistou aquele reino maravilhoso, aquele lugar tão especial que ninguém podia entrar a não ser aquele que tivesse com a cruz. E quando ele chegou perto daquele local, havia uma separação, tipo um abismo, né? Ele de um lado, e do outro lado, da margem do rio, estava esse reino. E ele então
começou a dizer, e agora, o que eu faço? E o Senhor Jesus diz para ele, pega essa cruz e coloca ela sobre o rio e atravessa. Mas quando ele olhou para aquela cruz, só estava menos da metade daquilo que ele recebera. E quando ele colocou ali, aquela cruz desceu, foi naquele precipício abaixo. Conclusão da história. Ele perdeu esse grande reino, ele perdeu essa grande oportunidade, porque no meio do caminho, como diz a palavra que nós pregamos, tome a sua cruz, negue a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. Então, primeiro, negar a si mesmo. Negar a si mesmo é negar a nossa própria vontade, negar o nosso querer, não fazer aquilo que queremos, mas aquilo que Deus determina, aquilo que Deus pede para que nós venhamos fazer. E ele não negou. Segundo, carregar essa cruz. Essa cruz, na verdade, é o nome de Jesus. Você sabe que no mundo as pessoas elas nos tratam bem até descobrir que você é um cristão, que você é um crente. Quando descobre, quando diz, ele é crente, todo mundo começa a afastar. Não vamos chamar, não, ele não está com nada. É assim que acontece. E aí, conclusão da história. Ele não negou a si. No meio do caminho, ele foi cortando pedaço por pedaço. E quando chegou a hora dele receber a sua bênção, a sua vitória, a cruz já não era mais a mesma. Era só um pedaço. Ou seja, ele só tinha Jesus pela metade. Ele não tinha Jesus por inteiro. E nós sabemos que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Não tem como nós entrarmos no reino de Deus sem a marca de Cristo. É impossível recebermos alguma coisa de Deus se Deus não for conosco. E ali ele perdeu essa grande oportunidade. E seguindo a palavra, ainda aí, Lucas 9, do 23, agora nós vamos pular para o 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Pois qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo que alguns do que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham o reino de Deus. Olha que coisa, né? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que adianta você ter tudo neste mundo e não ter Jesus na sua vida? Então esse rapaz, ele abriu mão do sacrifício, ele abriu mão da renúncia, ele abriu mão da obediência, ele deixou de ouvir o que Deus estava falando com ele, o que Deus determinou que ele fizesse. Então, em outras palavras, eu quero dizer para você que Deus está dizendo para mim e para você, se a gente não abrir mão das nossas próprias vontades, se nós não abrirmos mão do nosso próprio querer, como que Deus vai se manifestar a nós? Você vê, Jesus, ele se tornou Senhor dos senhores, mas não foi fácil. Houve a renúncia, houve a obediência, houve a entrega. E uma das coisas que para Deus
que é o mais importante. A Bíblia diz assim, que entre o sacrificar e o obedecer, o melhor é obedecer. E Jesus foi obediente e obediente até morte de cruz. Eu quero dizer para você, e chegou a hora de você abrir mão de muitas coisas dessa vida, e que não está te levando a nada. Quanto mais você tenta viver a vida do seu jeito, as coisas vão piorando mais ainda. Quanto mais você tenta usar a força do seu braço, mais vergonha você passa, mais necessidade você passa. E assim você vai levando uma vida completamente alheia, aquém daquilo que a palavra de Deus disse. Continue com a sua cruz. Essa história que eu acabei de contar aqui, mais ou menos simples, mas para você entender. Eu tentei esmiuçar para você entender. Colocar a sua cruz, andar com Jesus, muitas das vezes requer um sacrifício, requer uma dedicação. É necessário a gente passar por esse processo. Nesse processo que a gente enfrenta, é justamente a preparação. Porque quando chegar o momento de nós atravessarmos esse rio, o momento de nós atravessarmos essa vida para a nova vida, só vai conseguir passar aqueles que permanecerem com a cruz de Cristo na sua vida. Aquele que permanecer firme. Eu gostaria que você pensasse bastante nisso, que você refletisse. Não se apegue ao homem. Não adianta você se apegar à religião. Quantas pessoas estão presas à igreja, a nome de igreja. Eu sou da igreja tal, da igreja A, igreja B, igreja C, mas na verdade você não tem renunciado à sua própria vontade. De repente você está dentro de uma igreja, você tem um cargo, você prega, você canta, você toca instrumento, você evangeliza, mas não há uma renúncia pessoal, uma renúncia do seu coração. Ali na igreja você é uma pessoa, fora da igreja você é outra. Na igreja você canta, louva, grita, mas quando você sai da igreja, você é uma outra pessoa completamente diferente. E quando Jesus disse, negue a si mesmo, negar a si mesmo é deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é fácil, meu irmão. Não é fácil não, minha irmã. Eu sei que não é fácil. Tem dias que a gente está cansado. Tem dias que a gente está com o corpo cansado. Mas a gente está ali firme, lutando, se esforçando, se esmerando para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Como Jesus disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai que estás no céu. Veja o próprio Jesus falando isso. Então, negar a si mesmo e tomar a sua cruz é abrir mão de tudo. Abrir mão do seu eu, abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus. Pense bem nisso e que Deus possa te abençoar grandiosamente, em nome de Jesus. Bom, eu quero deixar agora para você, aqui, olha, do lado, você pode aí dar um like, pode se inscrever, pode dar um clique aí no sininho, tá certo? E se você sentir a vontade para fazer isso, fique à vontade. Eu quero dizer para você que também está aqui, para você escrever os nomes das pessoas nos comentários, das pessoas para a oração. Nós vamos estar orando e pedindo a Deus, para Deus abençoar a sua casa e a sua família. Eu sou o pastor Jorge Lopes, sou da igreja Ministério da Fé. Nosso endereço
Nosso endereço é ali na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, ali Recife, Pernambuco. Fica bem próximo ali do Shopping Itacaruna. Você é o nosso convidado especial, tá certo? Bom, os horários dos cultos quarta e sextas-feiras às 19 horas. E aos domingos justamente às 18 horas, onde nós estaremos ali orando e pedindo a Deus em seu favor, tá ok? Bom, agora é momento de oração, nós vamos falar com Deus e orar por você, pela sua casa, pela sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença para Te louvar, Te glorificar e Te exaltar. Senhor Deus, eu entro na Tua presença para orar em favor das pessoas que têm colocado seus nomes para oração. Abençoe também essa dona de casa, esse trabalhador, empresário, aquele que está doente com câncer, com AIDS, seja lá qual a doença for. Senhor, que esta pessoa receba a saúde, a força e o vigor. Pai, abençoe também, em nome de Jesus, a todos que estão passando por um problema financeiro, abra as portas do emprego, da vitória, da saúde. Eu oro também, Pai, pela Igreja Ministério da Fé, onde nós estaremos ali esperando pelo povo. E quando o povo chegar ali, Pai, que nós possamos ser usados pelo Teu Espírito para abençoar a vida de todos que ali comparecerem. Pai, eu os entrego nas Tuas santas mãos e os declaro todos abençoados em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, que Deus possa te dar muita saúde, muita força, tá certo? Fique com Deus. Até lá.